Olá, pessoal! Eu sou a professora Ellen, do canal Meu Universo Biológico, e hoje faremos uma correção de questão com revisão de alguns conceitos. Esse vídeo é uma parceria com o projeto Biologia em Grupo do IFMG Campus São João Evangelista, porque somos todos IFMG. Curtam a página deles no Instagram, lá tem muito mais conteúdo interessante. Vamos lá? Nós faremos nesse vídeo uma correção com revisão. A questão corrigida será a 94 do caderno azul do segundo dia de aplicação do Enem 2018, da parte de Ciências da Natureza. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica, e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose no sangue. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, um indivíduo com baixa quantidade de açúcar no sangue, a palavra glicemia significa taxa de açúcar no sangue. Hipo é baixo, então hipoglicemia é baixa quantidade de açúcar no sangue. Um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo, no caso o glucagon, que tem ação catabólica, como o texto já diz, induzirá o organismo a realizar a fermentação láctea, metabolizar aerobicamente a glicose, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos, transformar ácidos graxos em glicogênio ou estimular a utilização do glicogênio. Faremos, então, a nossa revisão. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos. Antagônicos significa processos contrários, processos opostos. Então, agora, nós vamos entender o porquê que anabolismo e catabolismo são considerados processos opostos, antagônicos. Metabolismo. A palavra metabolismo significa um conjunto de reações químicas que ocorre no citoplasma das células. Nesse exemplo de figura, nós temos o citoplasma dos neurônios, o citoplasma anucleado das hemácias, citoplasma de 3 células do epitélio, que estão justapostas, e citoplasma das fibras musculares, 3 fibras musculares. Fibra muscular é o nome da célula do músculo. Todas essas células apresentam metabolismo, ou seja, um conjunto de reações químicas. Só que essas reações químicas são divididas em duas, anabolismo e catabolismo. Sim, acompanhe comigo. Anabolismo. Pequenas moléculas serão agrupadas com o gasto de energia para formar moléculas maiores. Catabolismo. Grandes moléculas serão quebradas e liberarão energia. Serão quebradas em moléculas menores, para que a célula possa reaproveitar essas moléculas menores e produzir, através de vias anabólicas, moléculas maiores com gasto de energia. Portanto, o conjunto de reações de quebra e o conjunto de reações de formação de compostos é o metabolismo celular. Para a gente entender melhor, vamos dar um exemplo aqui de reações catabólicas. Quando você come, ingere um polissacarídeo grande, como por exemplo o amido ou o glicogênio, na nossa boca existem enzimas, as amilases, que são capazes de quebrá-lo em polissacarídeos menores. Nós engolimos isso, a mistura de enzimas mais polissacarídeos menores, desce pelo esôfago, passa pelo estômago, chegando ao intestino. No intestino, as enzimas pancreáticas são capazes de catabolizar mais uma vez os polissacarídeos. Agora, os polissacarídeos menores serão quebrados em disacarídeos e depois em monossacarídeos. Quem quebra os disacarídeos em monossacarídeos são enzimas produzidas pelas células do epitélio intestinal. Eu citei para vocês um conjunto de reações catabólicas.
O contrário, ou seja, quando as nossas células aproveitam os monossacarídeos ingeridos na nossa dieta e digeridos pelo nosso organismo e montam os seus polissacarídeos maiores, como por exemplo no nosso caso o glicogênio, que é a nossa reserva de açúcar, lá no nosso fígado, aí nós tivemos um conjunto de reações anabólicas. Dessa forma, para a gente conseguir gravar, vamos para um insight para a memória. Grave a frase: quebrou, catou. Para que você possa se lembrar que catabolismo é um conjunto de reações biológicas na qual moléculas são quebradas. Vamos agora falar do glicogênio. Essa é uma palavra que apareceu na questão e, principalmente, que está relacionada biologicamente com os hormônios insulina e glucagon. Antes disso, tem aula de polissacarídeos de reserva energética lá no canal. Depois vocês confiram. O glicogênio, ele é um polissacarídeo, ou seja, várias moléculas juntas de um monômero. Um monômero é a menor parte que constitui a estrutura daquela molécula. Aqui no caso, são monômeros, são resíduos de glicose. A glicose é um açúcar e estima-se que um único glicogênio possa ter mais de 60.000 unidades de glicose. O glicogênio é um polissacarídeo de glicose, ou seja, nós temos várias unidades de glicose compondo essa molécula. É uma molécula altamente ramificada e isso é uma diferença muito importante do amido, por exemplo, que é um polissacarídeo de reserva vegetal. O glicogênio é a reserva energética dos animais, fungos e bactérias. Não se esqueçam, não é somente a reserva animal, é também a reserva de açúcar dos fungos e das bactérias. No caso da reserva de açúcar animal, onde que ela se encontra? No nosso organismo e na maioria dos mamíferos, a principal fonte de glicogênio são as células do fígado e também células musculares. É lá que se encontra a nossa reserva de açúcar, que vai ser consumida assim que a gente começa a ficar mais ou menos 3 horas sem se alimentar. Agora, vamos ver o pâncreas, rapidamente. E ele faz parte tanto do sistema endócrino quanto do sistema digestório. Tem aula de pâncreas lá no canal também, confiram. Bom, no caso do sistema endócrino, o pâncreas vai estar relacionado com a produção de hormônio. E ele é considerado uma glândula, portanto, já que produz hormônio. Só que uma glândula mista. O que significa uma glândula mista? Significa que uma porção do corpinho do órgão pâncreas é exócrina. Tá, mas o que é exócrino? É que todo hormônio que essa porçãozinha do pâncreas produz vai ser liberado via ducto, via um tubinho, como se fosse um canudinho, que desemboca, que deixa essa secreção em algum lugar. No caso, a porção exócrina do pâncreas libera o suco pancreático lá no intestino delgado. A porção endócrina do pâncreas é a que vai nos interessar agora. Essa porção endócrina não apresenta o ducto. As células produzem hormônio, logicamente, já que são glândulas, mas não os libera via ducto. As células produzem em seu citoplasma insulina e glucagon e liberam para a corrente sanguínea, para os vasos sanguíneos que estão ao redor delas, via difusão, esses hormônios. Esse é o slide mais importante para a gente conseguir entender essa questão. Vamos supor que os níveis de glicose no sangue de uma pessoa, ou seja, a taxa de açúcar, a glicemia no sangue da pessoa esteja normal. E a pessoa come uma coxinha, um pão de queijo e toma uma Coca-Cola. Assim, com certeza, o nível de glicose no sangue irá subir. Isso irá estimular as células beta do pâncreas a produzir e liberar insulina para a corrente sanguínea. A insulina, pessoal, é uma ponte, é um hormônio que permite com que o açúcar
as moléculas de glicose saiam da corrente sanguínea e entrem nas células, porque só dentro das células esse açúcar é capaz de nos gerar energia. Não adianta nada ter grande quantidade de glicose na corrente sanguínea se essa glicose não conseguir entrar nas células. Você vai ter muito açúcar, mas será incapaz de utilizar. Portanto, a insulina é uma ponte que faz as nossas células absorverem a glicose que estava presente na corrente sanguínea. O fígado, ao absorver muita quantidade de glicose, é capaz de montar a molécula de glicogênio. Dessa maneira, o nível de glicose sanguínea cai. Por quê? Porque essa glicose entrou no citoplasma das nossas células e esse nível de glicose sanguínea fica normalizado. Quando o nível de glicose sanguínea cai, por exemplo, em decorrência de um jejum prolongado durante uma noite de sono ou uma atividade física prolongada, as células alfa do pâncreas liberam no sangue o hormônio glucagon. O glucagon sairá do pâncreas via corrente sanguínea e chegará até o fígado. Lá no fígado, ele consegue entrar nos hepatócitos, porque os hepatócitos apresentam um receptor para o glucagon. O glucagon irá promover a decomposição do glicogênio, liberando moléculas de glicose para o sangue. Dessa forma, o nível de glicose sanguínea sobe, restabelecendo a glicose sanguínea normal. E conseguimos dormir cerca de 8 horas sem sentirmos a necessidade de nos alimentar e sem passarmos mal por hipoglicemia. Então, o glucagon e a insulina são hormônios altamente relacionados com o metabolismo da molécula de glicogênio. A insulina induz o fígado a promover a construção do glicogênio, enquanto o glucagon induz o fígado a quebrá-lo. Aqui eu mostro para vocês o comando da questão em destaque. E por que o comando da questão é importante? Ele vai nos guiar, nos dar certeza de qual resposta devemos marcar, mesmo quando mais de uma alternativa esteja biologicamente correta. No Enem, não necessariamente as outras alternativas que não acertam estão biologicamente erradas. Como que nós vamos, então, saber qual é a mais correta? A gente vai ler o comando da questão de novo. Aqui, no caso, a gente sempre deve se perguntar: o glucagon induz isso num organismo com hipoglicemia? Então, vamos à correção. Realizar a fermentação láctea. Apesar dos nossos músculos terem a capacidade de realizar a fermentação láctea, o glucagon não induz esse processo. Então, essa alternativa está errada. Fermentação é quando precisamos obter energia da molécula de glicose que nós ingerimos e a gente faz isso sem o uso do oxigênio, sem a presença do oxigênio. Normalmente, nos processos de fermentação, nós temos 2 produtos finais comuns, a esse processo, o etanol e o ácido lácteo. No caso dos seres humanos, a nossa fermentação produz ácido lácteo como subproduto. Na indústria, a fermentação do ácido lácteo por fungos e bactérias é utilizada para produzir queijos e iogurte. Letra B. Metabolizar aerobicamente a glicose. Apesar do glucagon estar envolvido no metabolismo da glicose, pelo fato dele conseguir retirar glicose da molécula de glicogênio que está estocada lá no fígado e colocar no nosso sangue, ele não tem a ver com o processo de metabolização aeróbico da glicose. Metabolizar aerobicamente a glicose nada mais é do que fazer respiração celular, ou seja, quebrar, catabolizar a molécula de glicose em presença de oxigênio para gerar ATP. Então, essa não é a nossa alternativa correta. C. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. O nosso organismo, ele é capaz sim de produzir os aminoácidos chamados não essenciais. Só que essa produção nada tem a ver com o glucagon. A questão afirma que nós produzimos aminoácidos a partir de ácidos graxos. Só que no nosso organismo ocorre exatamente o contrário.
Quando ingerimos muito aminoácidos numa dieta rica em proteínas, por exemplo, o catabolismo desse excesso de aminoácidos gera produto para que o nosso organismo possa produzir ácidos graxos e colesterol. Assim, essa sentença, não é a correta. Letra D. Transformar ácidos graxos em glicogênio. Bom, além do glucagon nada ter a ver com isso, os mamíferos eles não são capazes de transformar ácidos graxos em glicose. Consequentemente, nós humanos, vulgo mamíferos, não conseguimos extrair dessas moléculas glicose. Assim, não poderemos, por consequência, formar lá no fígado o glicogênio a partir de glicoses extraídas, metabolizadas de ácidos graxos. Chegamos à nossa alternativa correta. O glucagon no indivíduo com hipoglicemia é capaz de estimular a utilização de glicogênio. Como? Quando o sangue que chega na veia porta-hepática do fígado apresenta uma baixa concentração de glicose, o pâncreas é estimulado a liberar glucagon na corrente sanguínea, que é produzido por suas células alfa. O glucagon, ao chegar no fígado, induz com que os estoques de glicogênio dos hepatócitos, as células do fígado, liberem glicose na corrente sanguínea. Dessa forma, o indivíduo com hipoglicemia terá um aumento da quantidade de glicose disponível no sangue. Por isso, essa é a nossa resposta correta. Eu sou Ellen Santos, bióloga, mestre e doutora em Biologia Celular e Estrutural e professora no IFMG Campos Congonhas, na Cidade dos Profetas. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Muito obrigada!